Olá, bom dia, terça-feira, 1º de outubro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos. Seu podcast, você já sabe, só com notícias internacionais. Olha, a gente começa hoje respondendo a comentários de alguns ouvintes sobre o termo extrema-direita, utilizado por nós em nossos episódios. Extrema-direita não é um termo escolhido em vão, mas essa denominação, que não pode ser banalizada, é a própria ideologia escolhida por partidos ou grupos aqui descritos, como é o caso do Partido da Liberdade da Áustria. E esse critério é usado aqui para qualquer outro espectro político. E vamos lá, começamos com notícias do Oriente Médio, onde as tropas de Israel iniciaram uma operação terrestre em solo libanês pela primeira vez em 18 anos. O exército de Israel confirma que durante a noite, incursões terrestres pontuais e localizadas foram feitas em vilarejos do sul do Líbano. Israel afirma que esses alvos representam uma ameaça iminente para os civis e para as comunidades israelenses do norte do país, já que elas abrigariam infraestruturas de ataque do grupo extremista Hezbollah. A capital Beirute também continua sendo bombardeada. Essa invasão consiste em pequenas unidades militares terrestres acompanhadas de cobertura aérea e artilharia atirada de solo israelense. A operação terrestre de Israel foi preparada durante as 2 últimas semanas de intensos bombardeios que já mataram centenas de pessoas. Além disso, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, também foi morto nesses bombardeios. Os Estados Unidos, aliados históricos de Israel, se manifestaram contra essa operação terrestre. O governo de Joe Biden tentou evitar essa incursão, que pode se tornar um conflito ainda maior. Esse conflito no Líbano matou nada menos que 95 pessoas ontem. A gente lembra rapidamente o contexto dessa troca de fogo. Israel tenta enfraquecer o Hezbollah, que tem bombardeado posições israelenses e avançado no norte de Israel em solidariedade com outro grupo extremista palestino, o Hamas, que está em guerra contra Israel na faixa de Gaza. Os dois grupos são financiados e apoiados pelo Irã, inimigo histórico dos Estados Unidos e de Israel e próximo da Rússia. E o governo do Brasil anunciou que vai enviar a Beirute um avião para repatriar brasileiros que estão no Líbano. O primeiro voo deve acontecer no próximo fim de semana. Olha, dando uma pausa rapidinha no episódio de hoje, porque eu tenho uma ótima notícia para vocês. A gente está em 2º lugar, concorrendo para o prêmio dos melhores podcasts do Brasil, na categoria Assuntos Diversos. Ajudem a gente e votem no nosso podcast no site prêmiompb.com.br, prêmiompb.com.br, categoria Assuntos Diversos. Chegamos até aqui graças a vocês, muito obrigado pela sua ajuda. Nos Estados Unidos, 5 dias depois da passagem do furacão Helene, o saldo de mortos e o estrago pode ser ainda maior. Cerca de 130 pessoas morreram e 600 ainda estão desaparecidas. Vários vilarejos e pequenas cidades estão inacessíveis, sem água e sem eletricidade. O estado da Carolina do Norte é o mais afetado. E ainda nos Estados Unidos, a gente já tinha adiantado aqui que não haverá mais nenhum debate presidencial antes das eleições de novembro, já que Donald Trump recusou enfrentar novamente Kamala Harris. Mas os vices na chapa de Trump e Harris se enfrentam hoje à noite em debate na rede de TV CBS. J.D. Vance, do Partido Republicano, e Tim Walz, do Partido Democrata, tentam convencer os eleitores indecisos, que podem chegar até a 15% do eleitorado americano atualmente. E o principal jornal do país, o The New York Times, defendeu voto em Kamala Harris para presidente. E no México, o presidente Andrés Manuel López Obrador deixa o poder hoje, depois de 6 anos na presidência. AMLO, como é conhecido, tirou milhões de mexicanos da pobreza, mas deixou enfraquecer as normas democráticas do país e teve um governo marcado pela expansão de seu movimento político nacionalista. AMLO também teve um governo criticado pelo enfraquecimento dos direitos sociais, principalmente das mulheres, e de uma fraca política ambiental. No lugar dele, toma posse hoje a sua aliada Claudia Sheinbaum, primeira mulher a governar o país, cientista e com um discurso pró-ambientalista. E é isso, a gente fica por aqui. O episódio de hoje é dedicado em memória a Edivaldo Rodrigues Lima. Compartilhem o nosso podcast com amigos e família, nos grupos de mensagens, nos deem 5 estrelinhas e não esqueçam de votar no nosso podcast no site Melhores Podcasts do Brasil. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais!